domingo à noite, né? Aí eu quero me ocupar aprendendo um pouco mais do Senhor. É excelente isso. Mas tem gente que quer nos ocupar, não é só a mim, às vezes outras pessoas, outros pastores de outras igrejas, outros líderes, outros professores de escola dominical, apenas para dizer por que não obedece. Ela até sabe, eu preciso obedecer, eu preciso não só cantar o que cantamos agora, nessa última canção. Eu preciso diminuir para Jesus me encher. Ela vai falar assim, ela vai dizer assim, sabe por que eu não me diminuo? Aí tem uma razão. Sabe por que eu não me encho do Senhor Jesus? Aí fala. Então ela vai justificar a sua desobediência. Aí eu já tenho assim meio que perdido a paciência com isso. Por que você está falando isso para mim, né? Não precisa falar isso para mim. Você vem falar para mim por que está desobedecendo, né? Então, não me ocupe com isso. Porque tem muita gente que já coloca na cabeça, eu vou desobedecer, vou fazer o errado mesmo, né? E aí vou pedir a benção, né? E não cola comigo, né? Então, é importante que a gente entenda que a gente precisa de Deus, senão a gente tem uma vida avacalhada. A gente não vai ser satisfeito, a gente não vai ficar feliz, a gente, na verdade, vai ficar atrapalhado. E o pior, religioso é craque para fazer essas coisas. Porque o religioso, ele mascara a sua desobediência com um ritual, com uma ida na igreja muitas vezes, com uma campanha de não sei das quantas, com uma oração, um tipo de oração. Às vezes as pessoas se fingem de piedosas, ela sabe que não é piedosa, mas é reconhecida como piedosa sem ela ser, e ela fica satisfeita com isso. Hipócrita, muitas vezes. Vamos orar para que isso não aconteça conosco. Para que a gente leve de fato Deus a sério. Porque Deus quer isso. Nosso coração, no fundo, quer que nosso coração quer essa realização em Deus. Nosso coração quer. Mas muitas vezes a gente busca na desobediência. Porque a gente julga que é melhor. A gente busca num love. Busca numa droga. Seja numa bebida, seja num cigarro, seja numa maconha. Nosso coração quer buscar isso muitas vezes na vingança. Ou muitas vezes a gente quer buscar isso falando mal de outra pessoa. Porque quando a gente fala mal de uma pessoa, a gente se coloca superior a ela. A gente muitas vezes busca essa realização em tanta coisa que não presta. Mas a gente já sabe disso, a gente não vai conseguir essa realização. Então vamos orar, para que isso não aconteça conosco, ok? Pai eterno, pedimos a Tua graça. Venha sobre nós, me abençoe agora, Senhor, por favor, para que eu mesmo tenha o coração moldado pelo Teu caráter, pelo Senhor. E não só o meu coração, mas o coração de todos que estamos aqui. Para que a nossa vida seja tocada hoje, Senhor. Não pelo grito do pastor, não por algum movimento externo, mas pelo Teu Espírito. Venha sobre nós e nos abençoe, Pai, por favor. Eu te peço, te clamo, como pastor dessa igreja, como responsável espiritual por esta igreja, como aquele que o Senhor encarregou de estar aqui de alguma maneira alimentando o rebanho do Senhor. Então, Pai, por favor, me abençoe, abençoando a todos que aqui estão. Eu peço a Tua graça sobre nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu peço que o Senhor venha sobre nós e nos abençoe e faça o rosto do Senhor resplandecer sobre nós, para que possamos parecer mais contigo, Senhor. Que hoje o nosso coração seja sondado, como é sondado, e que a gente perceba isso hoje, pelo Teu Espírito. Que a nossa vida seja avaliada, que a gente permita reconhecer que o Senhor conhece as nossas motivações, que o Senhor sabe exatamente qual é o interesse do meu interior. Por favor, Pai, vem nos abençoar. Precisamos do Senhor, carecemos do Senhor, porque já temos percebido que o nosso coração é corrupto mesmo. Que a nossa intenção muitas vezes é querer ser agradado, paparicado muitas vezes. A gente quer ser drogado por alguma coisa mística. Mas não permita que isso aconteça com a nossa vida. Pelo contrário, Senhor, que hoje tenhamos uma vida mais próxima do caráter do Senhor Jesus. Porque é isso que
que devemos querer. Por favor, Pai, nos abençoe. No nome desse Jesus oramos. Amém. Então, muitas vezes a gente se engana achando que é muito melhor a gente ter aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente precisa. Por isso, muitas vezes, que a gente é craque, a gente faz muitas coisas apenas para poder receber aquilo que o nosso coração quer, não aquilo que a gente precisa. Aí a gente fica imaginando, né? Puxa vida, Tiago fala claramente de que aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, ele está enganando a si próprio. E como uma pessoa pode se enganar? Como é que uma pessoa pode enganar a si mesma, né? É engraçado isso. A gente se engana quando a gente sabe o que é fazer o bem e não faz. Sabe o que é obediência e não obedece. Sabe qual é o padrão de Deus. E lembra o que Jesus mesmo falou acerca disso? Aquele que ouve a palavra do Senhor e a obedece é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha, que obedece. E aquele que ouve a palavra e não obedece é aquele que construiu a casa, ou a casa da sua vida, o alicerce era tão somente a areia. Quando a chuva, a tempestade vier, porque ela vem, bater de ímpeto contra aquela casa, a sua vida, se tiver construída na rocha, vai ficar. Mas se estiver construída na areia, ela vai escangalhar. Então, o que você quer? A sua vida vai passar por tempestades. Ontem mesmo teve uma tempestade violenta aqui no Gama, ok? Até a parte da placa que está ali fora da igreja, né? Sexta-feira, desculpa, né? Caiu. Algumas pessoas, né, ficaram pensando, né? O que vai acontecer? Porque algumas partes do Gama, né, a tempestade foi mais violenta do que outras. Veja só. A nossa vida vai sofrer tempestades, tsunamis, vai sofrer revoltas externas a nós. Como é que você vai ficar? Você só vai ficar bem, só vai ficar realmente em pé, se você estiver construindo a sua vida na rocha que é Jesus. E como é que a gente constrói a nossa vida na rocha que é Jesus? Obedecendo. Não é outra coisa. Se a gente sabe o que é obedecer e não obedece, a gente está construindo a nossa casa sobre a areia. Uma hora vem o lobo mau e vai soprar, entendeu? E vai a gente lá como aquele porquinho, né, os 3 porquinhos, só um porquinho espiritual, aquele negócio todo, né? Vai sofrer. Porque a casa, ela vai desabar. E vale a pena você começar a investir agora, se já não tem investido isso antes, né? Me chamou muita atenção uma frase de Elvis Presley, quando ele disse: eu não sou rei. Ele foi considerado rei do rock, até hoje. Eu era criança, quando fui, de alguma maneira, tomado pela notícia que Elvis Presley morreu. E a cena que eu me lembro dele, de ter visto na televisão, aquele camarada gordão, sob o efeito das drogas. Mas no auge da sua carreira, ele disse assim: eu não sou rei. Impressionante. Cristo é o rei, eu sou apenas um cantor. Olha, isso é importante. Porque Elvis Presley tinha um talento assim fenomenal. Aprendeu a cantar em igreja. Alguns hinos conhecidos, hinos evangélicos, hinos que tinha letra inclusive, né? Elvis Presley chegou a gravar. Engraçado isso. Eu não sou dessa época, eu não sei quem é daquela época aqui, né? Neuza, você lembra? Não, né? Eu não lembro direito assim, né? Ok, mas imagina a Neuza Donizete dançando rock, né? Agora, imagina, o camarada que era realmente um fenômeno mundial. Quando alguém o chamou de rei e é difícil, né? Não sei se ele estava só querendo fazer um charme, né? Ele falou: eu não sou rei. Mas é interessante ele falar isso, né? Cristo é o rei. Às vezes nós também sabemos disso, que Jesus Cristo é o rei. Mas a gente não corresponde. A gente não corresponde a essa grandeza desse rei. Porque muitas vezes nós é quem estamos no trono da nossa vida.
Nós é que somos aquele que manda. Nós é quem vamos, de alguma maneira, comandando a nossa vida. O problema é que nós vamos chorar depois. Deus nos colocou em um lugar de privilégio, como diz Efésios. Sabe? Ele colocou a gente como se estivesse assim nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Efésios fala isso. Então, olha só, nós, cristãos genuínos, estamos espiritualmente em um lugar de privilégio. A Bíblia também nos diz que o próprio Deus nos adotou e nos inseriu na família dele. Nós, cristãos genuínos, é que podemos falar que somos filhos de Deus. Não é qualquer pessoa que pode falar, mas eu também sou filho de Deus. Não! A Bíblia diz só aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Quer dizer, aqueles que receberam Jesus. Esses são aqueles que podem dizer que são filhos de Deus. Deus nos adotou. Deus já nos prometeu a herança dele. A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. A Bíblia fala de que nós já somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente, só coisa assim fenomenal, grandiosa. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que nós somos o chefe da nossa vida. Em nenhum momento a Bíblia diz que quem manda somos nós. O fato é que, talvez sabendo dessas coisas grandes, a gente começa a desfocar a atenção e olhar para algum lado, para que aquilo nos apresente como alguém mais importante do que nós somos. O rei morreu por mim. Como um rei morreu por mim? Então eu sou mais do que o rei. O fato é que muitos começam a se achar, querem se entronizar. Onde é que está o erro em tudo isso? É porque muitas vezes a gente acha que esses benefícios que nós temos, que Deus nos concedeu, é por nossa causa. Errou quem pensa assim. Sabe por quê? Porque Deus nos faz isso para a glória dele. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E Ele tem um compromisso de nos salvar e nos levar para o céu. Então, a cada momento que Deus faz alguma coisa por nós, Ele está pensando em primeiro lugar nele. A glória é dele. Pensem comigo. Se a glória fosse nossa, Deus deixaria de ser Deus. Então, devemos focar a nossa atenção em Deus. Deus é a razão da nossa existência. Deus é a nossa vida. Ele tem mais zelo pela sua própria glória do que por mim. Embora nos ame, Ele vai me salvar. Eu tenho certeza absoluta que eu vou para o céu. Sabe por quê? Porque Deus não mente. E Ele tem zelo pela palavra dEle, pela glória dEle. Ele não quer que ninguém no futuro o acuse de mentiroso. De que se enganou. Pelo contrário. Jesus, quando mencionou, ora, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Isso faz com que a gente entenda que quem manda é Ele. A teologia, ou pelo menos essa questão de revelação bíblica, de interpretação bíblica, que muda esse foco, quer entronizar o ser humano. Aqueles que muitas vezes acham, eu que escolhi Deus, eu é que fui atrás, está enganado. E talvez atrás ou dentro da nossa mente, do nosso coração, acha que quem no finalmente somos nós é quem decidimos todas as coisas. Por isso que a gente é que faz aquelas besteiras.
porque a gente cria uma expectativa muito grande em nós e por nós, e aí daqui a pouco a gente se decepciona como se a gente não fosse bandido espiritual. Saul se achou que era o bambambam, por isso fez besteira. Diótrefes, 3 João, também se achava, por isso fazia besteira. E tantas outras pessoas, eu estou falando desses dois, que tinham uma vida religiosa, e a gente vai tentar abordar a vida desses dois nas próximas semanas. Hoje a gente vai focar a atenção naquilo que o apóstolo Paulo já mencionou, e talvez isso nos ajude um pouco mais. Colossenses, a partir do versículo 20 do capítulo 2. O apóstolo Paulo sempre nos dando aquelas dicas preciosas. O apóstolo Paulo, gente, o verdadeiro, aquele que teve contato com o Senhor, e não qualquer outra pessoa que se intitula um apóstolo de Jesus, e não é. Esses apóstolos que hoje dizem que são apóstolos, foram incumbidos, foram direcionados por quem? Por si mesmo. Não foram por Jesus. Não foram comissionados, vocacionados por Jesus. São embusteiros. São apóstolos do Paraguai. Não, piratas. É melhor falar assim. Não são originais, ok? Fazem parte apenas de um movimento que é religioso, não é um movimento cristão genuíno. Quer te enganar, quer te escravizar, quer te levar, obviamente, a ser cativo a uma religião, como tantas pessoas têm. Tenho conhecido pessoas que são cativas a um grupo religioso que é cristão desse movimento. A pessoa reconhece isso aqui, eu estou num erro. Mas alguém falou, no dia que você sair daqui, você vai morrer, tudo na sua vida vai dar errado. Gente, é pior do que macumba para quem acredita em macumba. Quer dizer, a gente acredita em macumba nesse sentido de que há poderes espirituais por trás. Mas o cristão, a Bíblia fala que sobre o cristão não existe mandinga, não existe encantamento, não existe praga. Não existe espraguejamento, porque em Cristo Jesus, até a nossa dívida que era contra nossa, foi rasgada. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Então eu estou livre em Cristo Jesus. Eu estou livre. Ok? O problema é que muitas vezes eu não estou livre de mim mesmo, porque eu mesmo prefiro mandar na minha vida. Aí mesmo que reconhecendo um monte de coisa aqui errada, um monte de coisa ali errada também, eu próprio continuo mandando na minha vida como se eu tivesse, de alguma maneira, sabedoria o suficiente, ou mais do que Deus, né, para eu conduzir a minha vida. Então vamos dar uma olhada no que o apóstolo Paulo fala em Colossenses. Esse texto ele é especial para a nossa série de sermões a respeito de armadilhas da religiosidade. Ok? Versículo 20, Colossenses capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Aí vai falar algumas das ordenanças aqui. O apóstolo Paulo começa esse texto aqui, abrindo uma janela, nos dando a atenção, falando aos colossenses, dizendo o seguinte: vocês não nasceram de novo? Vocês não entregaram a sua vida para Jesus? Sim, entregou então sua vida para Jesus. Você morreu com Cristo. Morreu com Cristo como? Morreu para as coisas do mundo. Nós não pertencemos mais a Satanás, como todo aquele que não tem a sua vida em Cristo Jesus. Então nós também não andamos debaixo do peso desse sistema, como antes a gente andava. Sabe aquelas coisas que você fazia porque as pessoas falavam para você fazer, mesmo que não fosse obrigado? Mas aí aquela turminha ia para a imoralidade, ia beber uma cerveja, e você, talvez, se fosse como eu fazia, eu vou fazer isso só para o pessoal não ficar pegando no meu pé. Aí também ia para a porcalhada. Mesmo depois de crente, cristão, eu tinha uma dificuldade de me posicionar como alguém que conhecia Jesus Cristo. Aí ficava ouvindo também naquelas rodinhas que não levava nada. Porque eu não estava influenciando, não estava falando de Jesus para aquelas pessoas. Na verdade, eu era um agente secreto de Jesus. Ficava ali meio que, né? Sim, disfarçado, aquele negócio todo, né? Daí tinha aquelas piadinhas sujas que eu ficava até sem graça, mas também. Porque eu não sentia o prazer naquilo,
porque Deus já me incomodava. No entanto, não queria largar o osso podre. É muito comum isso. É muito comum porque ainda quem estava mandando na minha vida era o pateta aqui. O fato é que o apóstolo Paulo fala assim: se vocês já morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, todas as tranqueiragens. Ora, minha vida, meus queridos, ora, é importante que a gente entenda que tudo aquilo que procede do mundo é contra Deus. Então, se você entende claramente que algumas coisas não têm a ver com Deus, eu já morri para aquilo. O meu negócio é a palavra do Senhor, não é mais filosofia, não é mais humanismo, não é mais psicologia, não é mais ditado popular, que tanto, de alguma maneira, me fazia achar que aquilo me alimentava. Morri para essas coisas, porque o negócio agora é Jesus. Meu foco é Jesus. Eu quero levar Deus a sério. Eu quero levar Deus a sério. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses do mundo, vos sujeitais à ordenança. Agora ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja, que já morreram para os rudimentos do mundo, coisas que se perecem, coisas que estragam, que não dão crescimento, mas estão vivendo uma religiosidade. Estão andando de joelho para poder merecer alguma coisa de Deus. Estão com sal grosso jogando de trás das portas, estão com sabonete ungido, para de alguma maneira aquilo fazer com que a gente mereça alguma coisa. E o apóstolo Paulo está falando, mas você já morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, por que que você se sujeita a determinadas coisas? Aí ele alista algumas coisas nas ordenanças. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso elas vão se destruir, elas se destroem. Então, a gente saiu do mundo das trevas, aí entra numa igreja, e aí um bando de gente elaborou uma série de ritual gospel e exige que a gente cumpra com aquele ritual. Eu lembro uma vez no acampamento, acho que a primeira vez que eu fui no acampamento, ou segunda, não me lembro. Estava na fila da refeição e uma pessoa, já de muito tempo, na hora que estava botando a refeição, eu estava de boné e a pessoa falou assim, um bom judeu nunca comeria com a cabeça coberta. Meu nome é Abisaí, mas eu não sou judeu. Eu sou filho de nordestino com goiana. Cristo me libertou. Veja só. Eu não falei isso. Eu deveria ter falado, talvez, porque a figura daquela pessoa estava querendo impor, doutrinas, preceitos de homens, que são inventados. Daí a pouco, eu, na hora de comer, vou achar que não tenho que ter a cabeça coberta de maneira nenhuma, vou impor isso a outras pessoas também. Fazer aquilo que é aquela radicalidade de que aprendo coisa errada e ensino coisa errada, achando que estou fazendo a vontade do Senhor. Não estou. Eu estou criando uma religiosidade sobre as pessoas. Onde é que está o coração? Se o meu coração estiver coberto de pecado, de fato eu não posso me alimentar. Se tem alguma coisa que está me impedindo de me relacionar com Deus, é isso que eu tenho que jogar fora. E não as aparências. Não é a aparência. Versículo 21 nos apresenta que, de alguma maneira, a religiosidade ela é proibitiva e não educativa. Agora, o cristianismo não é religião. O cristianismo é modo de vida. O cristianismo é a essência de Deus vivendo em nós, através do Espírito Santo. Vivendo em nós. Aí a gente pensa assim, porque a religiosidade ela é proibitiva. Muitas pessoas entendem que as religiões e a religião cristã do mundo evangélico, gospel, muitas vezes, é uma caixinha cheia de nãos. Você não pode mais fazer isso ou aquilo. Você não pode mais beber, você não pode mais fumar.
O verdadeiro cristianismo vai ensinar, não vai falar para você. Você não pode mais isso, você não pode mais aquilo. Não. O cristianismo verdadeiro vai dizer assim: olha, todas as coisas, elas são lícitas, mas tem coisa que não convém para o cristão. Aí o cristão vai ter a habilidade de aprender a razão pela qual não vai fumar e não vai beber, ou não vai assistir novela. Nem tudo que podemos fazer, muitas vezes, é conveniente aos olhos do Senhor. Se a gente se encaixar nas coisas relacionadas à religião, a gente vai ficar contente de estar dentro dessa caixa. Então, ser cristão é um monte de nãos. Não é isso. Ser cristão, na verdade, é um monte de sim. É um monte de sim. Eu posso obedecer agora, então posso dizer sim para Deus e dizer não para as coisas do mundo. Sabe por quê? Porque agora eu tenho em mim o Espírito Santo. Porque antes eu era escravo. Antes eu não conseguia dizer não, agora eu consigo dizer não. Mas eu consigo dizer não com todo o potencial de dizer sim. Porque tem gente que pensa, uma pessoa que veio me cobrar um negócio desse, veio falar comigo, ele não quer obedecer, a pessoa não quer obedecer, mas por que Deus não me tira essa vontade de fazer isso, aquilo, outro? Por que Deus não me tira a vontade de fumar? O senhor falou desse jeito. Por que Deus não me tira essa vontade de fumar? Falei, olha, esse teu pecado, Deus quer que você confie nele e largue aí a chupeta do diabo. Porque isso faz mal para você. Você já sabe disso. Deus não quer que a gente seja escravizado a Ele. Deus quer que voluntariamente a gente se entregue como escravo a Ele. Deus não fez robôs da gente. Mas Deus quer que a gente o obedeça voluntariamente. O que diz Romanos 12, 1 e 2? Deus quer um culto racional. Um culto racional leva em conta a cabeça, a razão, pensamento. É um culto lógico. Embora Deus queira as nossas emoções, o culto que é verdadeiro, o culto genuíno, leva em conta a mente. Deus quer as nossas emoções, mas também quer que eu pense nele. Não é só emoção. Só emoção é fanatismo. Então vale a pena a gente entender que quando Romanos fala que Deus quer um culto lógico, um culto racional, ele também diz que nós devemos nos dispor como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Essa expressão é excelente para a gente. É anti-religião. Sacrifício vivo é aquela disposição que eu tenho, até mesmo para renegar, para dizer não para coisas que meu coração quer dizer sim. Voluntariamente. Permanecer no altar, no sofrimento muitas vezes, vivo. Podendo sair. Porque antes, no Antigo Testamento, o sacrifício tinha que ser morto. Pegava lá uma ovelha, pegava um touro, seja o que for, tinha que matar o bicho para que ele, sendo sacrifício, permanecesse no altar. Mas Deus nos quer como sacrifício vivo. Aquele sacrifício que entende, sabe exatamente, que que o coração tem a tendência para o mal, mas a gente voluntariamente escolhe fazer o bem. Diz assim: eu vou sofrer a pena. Eu vou sofrer a pena para ser um esposo melhor, uma esposa melhor. Eu vou sofrer a pena para ser um aluno mais dedicado, para ser um filho mais obediente, para ser um pai mais presente. Eu vou sofrer a pena para eu ser um empregado padrão, modelo. Para eu ser uma pessoa que não vai reclamar mais, porque reclamação ofende o caráter de Deus. Porque murmuração, na verdade, é aquele desprazer que a gente sente com as coisas que Deus tem nos dado. E parte, coisas que eu mesmo procurei. Então, o apóstolo Paulo, ele não quer que a gente entenda que cristianismo é uma caixinha cheia de nãos. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria.
Não faça isso, não faça aquilo outro. Aí tem as regrinhas. Você não pode criar passarinho. Sabe que tem grupo religioso que proíbe os crentes, né, da igreja lá de criar passarinho. Deus é amor. Deus é amor. Uma cartilha de ordenanças, de usos e costumes que a pessoa tem que cumprir. Ok? Inclusive a pessoa, ela é doutrinada dizendo que se Jesus voltar e a pessoa estiver nua, sem roupa, ela vai ficar para trás. Quando Jesus arrebatar a igreja, a pessoa nua, sabe o que é isso? O que causa isso num religioso, desse grupo religioso? Como é que ela toma banho? Como é que ela vai tomar banho? Porque ela vai tomar banho e fica na iminência, ai, se Jesus voltar... E eu fico imaginando. O fato, sabe o que é, gente? Muitas pessoas se adequam, se adaptam ao grupo religioso, porque se ela cumpre esse ritual, essas regrinhas, ela está tudo bem, mas não está bem não, sabe por quê? Porque isso é só fachada, isso é só casca, e Deus não gosta de religião, porque religião é o homem alcançando Deus, e cristianismo é Deus que veio buscar o ser humano. É assim, simples assim. Das coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Aí ele vai alistar algumas coisas, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Gente, é extremamente importante isso aqui. Tendência para a imoralidade, valores que têm a ver com sexualidade, desejo de ser desejado ou desejada, a atenção para os seus atributos sexuais, tudo isso tem a ver com sensualidade. Alguma coisa que a carne, o nosso... Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Viver debaixo ou dentro dessa caixinha de não faça isso, não faça aquilo outro, bota o vestido lá embaixo, né? Não corta cabelo, não usa batom, tudo isso não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe por quê? Porque são regras, e essas regras não têm a ver com o cristianismo. Mas a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela vai ter sensibilidade dentro daquele padrão. Eu não preciso mostrar o meu corpo para eu ser feliz. Eu não preciso me adequar àquela bandidagem, aquela turminha que está ali apedrejando, avacalhando, colando na escola. Não preciso me adequar a isso, porque eu já tenho a realização em Cristo Jesus. Entre tantas outras coisas. Porque as regrinhas, ela não tem efeito, não tem poder, ela não muda, ela não faz com que a gente seja mais próximo de Jesus. Então, usar uma burca não ajuda. Burca, você sabe o que é. Aquela roupa que as muçulmanas, boa parte das mulheres muçulmanas, dependendo do rigor do grupo muçulmano, impõe sobre as mulheres. Às vezes só os olhos aparentes, e um grupo mais rigoroso ainda. E olha, aquela roupa preta, aquele negócio pretão, né? Ok? Às vezes tem uma tela, inclusive, para que as pessoas não vejam sequer os olhos. O apóstolo Paulo está falando aqui, isso não tem a ver, não tem valor, não tem força, não tem poder contra a sensualidade. Ok? A gente pode falar isso um pouco depois. Queria que a gente entendesse, olhando para esse aspecto aqui, alguns princípios que a gente pode tirar para a nossa vida, para que a gente não seja pegado ou pego, né, para essa ideia de que eu vou, de alguma maneira, fazer da minha vida um foco, né, religioso. O mal daquilo que parece bom. O rigor ascético. O não toques, não pegues. Na verdade, isso aqui é a autolatria. A autolatria é a mesma coisa de egolatria. É a mesma coisa de eu me amo. Eu me adoro. Eu
me vejo como alguém que eu não sou, mas eu invento para mim mesmo, me enganando, que eu sou alguma coisa que preste. Eu me engano de que eu sou corrupto, meu coração, ele desagrada a Deus. Aí a minha tendência, obviamente, é me cultuar. Coisas que parecem boas. O apóstolo Paulo lista como primeira o culto a si mesmo. Ah, mas eu não ando me idolatrando. Eu não, talvez sim. Porque nós assumimos Deus na nossa vida, aquele que é o rei da nossa vida. Se você é o rei da sua vida, então você está ignorando que Deus sabe mais do que você. Consequentemente, você sabe mais do que Deus e você vai seguir os seus preceitos, as suas ordens, os seus mandamentos. Quem manda na minha vida sou eu, aquela coisa toda. Coisas que parecem boas, mas no fim, parece boa a pessoa ouvir aquelas notícias assim, ame-se a si mesmo. Já ouviu alguém falando essas coisas? Eu já ouvi tanto. O camarada que é rebelde, o camarada que está usando drogas ali, o bebum, que tem muito aqui no Gama. O camarada que já largou a família, trocou a família por cachaça. Depois ele vai falar, sabe o quê? Que a família o abandonou. É assim que fala. Já encontrei muitos, ele fala, minha família me abandonou. Então como é que você vai parar na rua? O problema foi bebida. Ele trocou a família por uma garrafa de cana. E aí depois, claro, a família já não suportando aquela situação. Nem estou falando que a família tem que fazer isso. Não estou falando. Mas é o procedimento normal da vida. Coisas que parecem boas, porque as propagandas de bebida, propaganda de cerveja. Gente, não tem nenhuma propaganda que não seja bem criativa. Ela capta, ela pega, porque parece um monte de gente divertida, os jovens assim, todo mundo bonito, todo mundo muito alegre, todo mundo muito feliz. Mas não mostra as pessoas vomitadas depois da festa. Não mostra a desgraça, a batida, a desgraça na família, Gente, ó, no Brasil é proibido propaganda de cigarro. Aquelas propagandas de cigarro eram maravilhosas. Vocês lembram daquela propaganda? Pessoas bonitonas, pessoas de cavalo, aquele negocinho fantástico, muito bonito. Tudo para roubar você e eu. Proibiram, porque perceberam que é um mal verdadeiro, né? É um problema para o jovem no Brasil. Quando proibiram, eu fiquei percebendo assim, daqui a pouco vai proibir cachaça, bebida. Não vão proibir. Dificilmente vão proibir. O cigarro é menos nocivo, menos mal do que a bebida. A bebida é muito pior. Porque o cigarro, de qualquer maneira, afeta mais a pessoa que está usando o cigarro. A bebida estraga uma família inteira. Não estou falando que cigarro é bom. Eu só estou querendo dizer que os preceitos do mundo, os rudimentos do mundo, o padrão é outro, não é o padrão divino. E a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Propaganda de cigarro, propaganda de bebida, vem de uma imagem totalmente falsa. E muitas pessoas querem aquilo. Eu também quero ser feliz, eu quero rir daquele jeito, eu quero ter aquela vida. E vai se enfurnar em alguma coisa que vai lhe atrasar a vida. A autolatria é ser o Deus de si mesmo. Mas eu não sou autólatra, eu não sou ególatra. Evidência que talvez você possa captar e ver. Se você já pensou, tem falado ou imagina que quem manda na sua vida é você, evidência de um autólatra. Não, mas eu não falo isso. Mas você tem alguém que manda em você mesmo? Tem mesmo? Tem alguém que se falar para você mudar de vida, escolher outra coisa, você vai mudar mesmo? Ou você já é sábio o suficiente para dizer assim, não, eu não vou mudar nada, porque quem manda no meu nariz, na minha venta sou eu. Se você fala assim, eu faço o que eu quero, você tem isso no seu coração? Isso é indicativo de autolatria. Eu não obedeço por isso ou por aquilo.
Sabe que eu comecei a falar isso no início, né? Muitas vezes a gente pensa assim, nessa questão, né, de dar razões para a nossa desobediência. Dar razões. Sabe por que eu bati em fulano e vou bater de novo? O crente falando assim, né? Ele vai dar aquela justificativa. Sabe por que eu sou assim? Assim que jeito? Assim, bravo, bravo. Que briga, que bate. Sabe por quê? Aí dá a razão. Autolatria. Indícios de que quem é o seu Deus é você. Quem manda na sua vida é você, então você está se adorando. O mal que parece bom. Não, mas eu não dependo de ninguém. Olha, eu não dependo de ninguém. Não dependo de ninguém. Não depende de ninguém. Um mal que parece bom. O apóstolo Paulo falou do culto a si mesmo. O apóstolo Paulo também falou da falsa humildade. Eu sei que não existe essa palavra no nosso dicionário. Coitadice, mas é a única maneira que eu consigo definir como aquela pessoa que tem se acha um coitado o tempo todo. É uma falsa humildade muitas vezes. Ah, eu não consigo. Embora ele sabe que pode alguma coisa. Mas para não obedecer, ele vai falar que não consegue. E às vezes quando uma pessoa vem falar comigo alguma coisa, você tem que fazer isso. Eu falo, mas eu não consigo. Eu logo retruco. Você não consegue ou você não quer? Não sei. Não sabe. Falsa humildade. O apóstolo Paulo citou isso também. Falsa humildade. Não, mas olha, essas coisas aí, outras pessoas vão fazer porque eu não consigo. Na verdade, a pessoa está aí com preguiça, não quer se envolver, não quer crescer na vida espiritual. Eu não consigo chegar na hora. Não consegue não quer, não prioriza. Não consigo ler a Bíblia mais durante a semana. Não consegue não quer, você faz outras coisas certamente. Tem algumas pessoas que riem, talvez, não estou falando com você diretamente. Estou falando comigo também. Às vezes a gente esconde uma preguiça ou um medo de fazer mais ou fazer melhor atrás de uma falsa humildade, uma coitadice. Muita gente gosta de ser tratado como um coitado. Coitadinho. Coitado não, delinquente espiritual. Bandido espiritual. Porque Deus, veja só, gente, Deus já deu todas as coisas que nós precisamos para a vida e para a piedade. A Bíblia diz isso. E eu confio mais na Bíblia do que em você. Você não está suportando alguma coisa? Por que não está suportando? A Bíblia fala que Deus não nos dá, não permite tentação sobre-humana. Ele já nos deu o escape. Então, como a gente não pode obedecer, como a gente não consegue obedecer, não consegue fazer, a gente muitas vezes aqui não quer mesmo. Aí a pessoa, nessa falsa humildade, fala, mas eu não sou nada. Não é nada mesmo não. Mas Deus já transformou a sua vida, já lhe deu dom, já lhe deu talentos. Levanta e anda. Jesus te ressuscitou e você ainda quer ficar na cova? Jesus já lhe deu todos os subsídios que você precisa para ser um bom evangelizador. Uma pessoa que vai ajudar as outras e você fica pensando só em você. Fica pensando no que você vai comer daqui a pouco, amanhã. Fica pensando nas coisas que de alguma maneira vão lhe atrapalhar. Acho que domingo que vem eu não venho para a igreja porque bem provável vai estar chovendo. A gente se transforma em coitado. A gente é craque para essas coisas. Terceiro lugar e último. Rigor religioso. Esse rigor religioso, eu não estou querendo dizer que é só o rigor da religião. É o rigor que a gente trata como religião. Porque às vezes a pessoa ela é tão organizada, e eu era desse jeito, eu não era tão organizado tanto quanto eu queria, mas eu percebia que eu era meio atrapalhado. Que aquilo para mim era meio que uma religião.
sabe? Você trata aquele negócio assim como se fosse de Deus. Eu trato aquilo como se fosse superior. Então não importa pessoas, o importa é o jeito que tem que acontecer. E muitas vezes nós somos assim, a gente não olha o contexto. A gente não olha as pessoas. Embora muitas pessoas elas mereçam uma surra porque estão desobedecendo reiteradamente, mas Deus quer que de alguma... Ou a gente se afasta, não, peraí, não quero saber, aquela coisa toda, ou fazer com que a gente de alguma maneira considere e pense de que será que isso que eu estou fazendo não é uma religião para mim? Às vezes a pessoa tem o seu trabalho, como se fosse algo maior do que Deus. Porque a pessoa deixa de obedecer a Deus por causa do trabalho. Mas é o meu ganha-pão. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Então muda de emprego. Porque é a mesma desculpa de uma prostituta. É a mesma desculpa do ladrão, do traficante. Para eles a gente sabe, não precisa. Por que aquilo que a gente julga aqui parece bem, parece coisa boa, mas é má? Porque não me permite, de alguma maneira, fazer o que Deus quer que eu faça. Às vezes a gente é legalista com as coisas e trata aquilo como religião. Não, tem que ser assim, não olha o contexto. Não olha o contexto. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Em outras palavras, a religião, as regrinhas, o não toque ali, não toque a colar, não faça isso, não faça aquilo outro, não alcança o coração da gente. Mas o Espírito Santo alcança o nosso coração. Porque se você quiser viver só da aparência, você vai conseguir viver muito bem só da aparência, mas não vai ter realização espiritual. O fato é que muita coisa disso, da religião, não alcança o coração e Deus quer alcançar o coração. Pensa comigo então sobre isso. Como é que está o seu coração? Inclusive, qual é a sua motivação do seu coração de estar hoje à noite aqui na igreja? Qual a motivação do seu coração para viver durante essa semana, até mesmo lendo a Bíblia, orando? Qual a motivação? É o culto a si mesmo? É manter as aparências? Muda isso rápido. Porque a religiosidade atrapalha o nosso contato com Deus. A gente vai ser um cristão frustrado. A gente vai achar que Deus é chato. A gente vai se cansar de Deus. Como é que você pode acabar com isso? Abandonando, largando o reinado. Não seja o seu próprio rei. Permita que Deus seja o seu rei. Permita que Jesus conduza a sua vida. Esse é o objetivo do nosso tempo agora à noite. Não permita mais que você comande. Coloque Deus à frente, adiante. Porque eu tenho certeza que você sabe que é melhor. Coloque Deus adiante. Não faça as coisas por você, faça por Deus. Para a glória dele. Repense a sua vida. Reestruture a sua vida levando Deus a sério. Repense as coisas que você tem feito e quer fazer. Leve Deus a sério. Coloque Deus em primeiro lugar. Vamos orar. Vamos orar. Jesus Cristo é o nosso alvo. Pense nisso agora. Parecer com Jesus é o objetivo que Deus tem para você. E para você ser verdadeiramente feliz, você tem que buscar de todo o coração parecer com Jesus. Diga para Ele agora que você vai buscar, genuinamente, de coração mesmo. Não de fachada. Não para parecer que você é melhor, é cristão, mas genuinamente. Entregando o seu coração, a sua mente, o seu interior para Deus.
dizendo para Deus: Deus, por favor, toca em mim, transforma o meu interior. Que a partir de hoje eu seja uma nova criatura mesmo, uma nova pessoa. Olhar para o Senhor como o meu dono mesmo. Eu não quero mais ser o chefe da minha vida. Eu quero que o Senhor direcione a minha vida. Eu quero assumir o prejuízo de pertencer ao Senhor. Eu não quero ser o sábio. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero ter a Tua palavra como a minha direção. O Teu Espírito como o meu guia. Jesus Cristo como o meu alvo. O Senhor como o meu Senhor, como o meu dono, meu Rei. Pai, eu sei que o Senhor sabe o que está passando em cada coração aqui. Os que são sinceros com o Senhor, os que estão levando a sério o Senhor, mas também conhece aqueles que estão querendo permanecer na religiosidade. Eu peço é que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. A quem está querendo permanecer na religiosidade, que o Senhor não pese a mão sobre nós por isso, mas que o Senhor nos dê, que o Senhor insista mais conosco, por favor, Pai, eu peço misericórdia sobre nós. E também peço sobre cada um de nós que já entendeu que não deve ser religioso, mas muitas vezes comanda a própria vida. Deus, tem misericórdia de nós também, de todos aqui, para que possamos, durante esses dias, essa semana em particular, exercitar a soberania do Senhor sobre a nossa vida. Não ser bonzinho só de fachada, só na aparência. Não ser dedicado, piedoso, apenas para ser visto. Não ser uma pessoa que ajuda apenas para ter o tapinha nas costas. Mas fazer todas as coisas que o Senhor quer que a gente faça, coisas boas certamente, mas olhando para o Senhor, buscando a glória do Senhor. Por favor, Pai, faz isso em cada um de nós. Realmente descobrimos que a religiosidade cansa. E nós não queremos esse cansaço, queremos ser renovados pelo poder do Teu Espírito. Nos abençoe, que essa semana seja uma semana vigorosa, animada, cheia do Teu Espírito, Senhor, cheia da Tua graça, com poder, com ânimo, com coragem, com destemor, com vigor espiritual. Nos abençoe para que essa semana seja diferente na vida de todos nós, para a glória de Jesus e no nome dEle. Amém. Ok, Deus abençoe sua vida. Faça um pacto com o Senhor para que você não seja mais o dono da sua vida, porque você não sabe gerenciar a sua vida. Queria dar alguns avisos agora para terminar o nosso tempo aqui. Continue orando, por favor, pela estada do missionário Romário lá na Índia. Ele vai para a Índia, como nós já sabemos, mas ele foi olhar, verificar onde que ele vai se instalar, ele e a sua família. Esteja em oração por ele, por favor. Lembrando também do missionário André, dos pedidos que ele fez, principalmente com relação ao seu ministério, foco de vida. Também quero dar um terceiro aviso, que é que as pessoas que estão responsáveis, ajudam no cuidado, no estacionamento, na recepção, a gente vai ter uma conversa, uma pequena reunião, dia 19, próximo, às 9 horas da manhã, vai ser no sábado. Então, se você já ajuda nesse ministério, num desses ministérios, recepção e ajudar ali a cuidar dos carros. Na verdade, cuidados da mente, né? Da preocupação dos que estão aqui para não ficarem preocupados com os carros, né? Se você já ajuda nesse ministério, você está convidado para essa reunião dia 19. Mas se você quer ajudar nesse ministério, você também é muito, muito bem-vindo no dia 19, sábado, às 9 horas da manhã. Anota na sua agenda, por favor, tá bem? Na recepção, a gente precisa de gente para ajudar na recepção, para direcionar algumas coisas. E lá também
que cuida ali, que fica ali no estacionamento. Dia 19, 9 horas da manhã. Você que está querendo colaborar, cooperar na igreja e ainda não colabora, não coopera, ou quer colaborar um pouco mais, é um bom ministério para você atuar, ok? E é um ministério que gasta pouco tempo, porque é só no momento de culto, não é durante a semana igual muitos outros ministérios. Então, se você puder vir, vai ser excelente, é um modo de você se dedicar um pouco mais para o Senhor. Agora, ok, alguém tem algum aviso? Algum outro aviso? Alguém mais gostaria de dar algum aviso? Não temos nenhum outro aviso? Aleluia. Vamos ficar em pé?